Dentro da série Instituto Gunnar Vingri, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o profeta Sofonias. Hoje temos o objetivo de estudar o livro de Sofonias nas Sagradas Escrituras, dando prosseguimento assim o estudo livro por livro. Por último, estudamos o livro de Jeremias e também Lamentações de Jeremias, 2 livros, que na verdade registram para nós os acontecimentos e as palavras que Deus falava ao povo de Israel durante um largo tempo em que Jeremias ministrava a palavra do Senhor, cerca de 40 anos, desde o rei Josias até a destruição de Jerusalém e da nação de Judá. Agora nós temos o livro de Sofonias. Precisamos observar que a época em que Sofonias vem escrever é justamente no tempo de profetas como Naum, como Abacuque e o próprio Jeremias. E a base do tempo do profeta Sofonias, o estudo nosso de agora, é baseado no tempo de Josias, aquele rei prometido pelo Senhor, na descendência de Ezequias, e que estaria fazendo uma obra de restauração em Judá e mesmo em Israel, com a missão toda especial, conforme vimos em Reis e em Crônicas, de acabar com a idolatria na terra e profanar os altares do bezerro de ouro colocado por Jeroboão. Portanto, vamos atentar. As palavras de Deus são praticamente as mesmas. É Deus mostrando a transgressão do seu povo, no caso, as 10 tribos. A nação de Israel já não existe, está somente existindo a nação de Judá, conforme vimos no tempo de Jeremias, são conterrâneos, pouco tempo de diferença de anos, desta palavra de Sofonias e o livro de Jeremias. E o assunto é a nação de Judá também em transgressão. Deus exorta a conversão, fala sobre os castigos que estão por vir, e se não, é certo este castigo na justiça de Deus. Mas observe, tal qual Isaías, no tempo de Isaías, sempre falamos isto. Também no tempo de Jeremias, e com ele Sofonias, anuncia Deus passando, vamos dizer assim, pelo seu povo, num juízo que exercia, e nesse juízo, passando em revista o seu povo, trazia o castigo merecido, mas não era só o seu povo, começava ali, depois ia para as outras nações também. Sofonias. O interessante desse livro, a gente observa no primeiro verso, que é um profeta que refere-se a si mesmo, dando a sua genealogia. Interessante que ele estende a sua genealogia até Ezequias, mostrando que ele é tataraneto do rei Ezequias. Se ele citou assim mais longamente a sua genealogia, deve ser para isso, para destacar e se especificar, identificar quem era o profeta, homem de Deus, chamado Sofonias, um tataraneto do rei Ezequias, que viveu no tempo do profeta Isaías. Então observe que ele era da casa real, descendência de Davi, também, vamos dizer assim, com facilidade junto ao palácio, e ao rei Josias, que reinava naquele tempo. Pelo que podemos estar como que, com uma certa exatidão, dizer que ele, profetizando da parte de Deus, auxiliou muito o rei Josias
em todo aquele processo que o rei Josias teve de purificar a nação de Judá, purificar em extensão a terra de Israel, proclamar o povo para a atenção à lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, limpeza do santuário da casa de Deus. Tudo que Josias fez agora vem-nos à memória. Quem sabe uma das ferramentas, um dos instrumentos para que Deus operasse tudo isso, também foi o profeta Sofonias, que era parente do rei Josias. Muito bem, Sofonias, no caso, procurando interpretar o seu nome, significaria o seu nome Jeová, ou o Senhor Deus esconde. Mas como a palavra é muito antiga, as versões, os estudiosos não sabem precisar a palavra. Pode ser Jeová esconde ou Jeová entesoura. Alguns dos nomes dos profetas nos ligam à mensagem que ele traz. E no caso de Sofonias fica difícil de dizer qual a correspondência do seu nome com a mensagem, porque o seu nome não é bem identificado numa tradução para o tempo de hoje. Mas vejamos um pouco mais. O que é que traz a palavra de Sofonias numa análise geral para nós? Ele vem advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente, e mesmo ameaçador por causa do pecado. E ele fala com tanta precisão, mostrando que ele morava em Jerusalém, porque ele cita dizendo aqui, neste lugar. Se ele fala assim, trazendo o juízo de Jerusalém e Judá, residindo ali como era natural, como descendente da casa real. Continua a observação depois de falar largamente do juízo que viria sobre a casa de Judá, fala Sofonias, igual aos outros profetas, que Deus não ficaria só em visitar a nação de Judá, passaria por outras terras mais, citando 5 delas em especial: os filisteus, Moabe, Amon, os etíopes e a própria Assíria. Deus visitaria todas essas nações. Se procurarmos entender um pouco mais, conforme os outros livros, Deus não tem intenção de castigar, destruir e acabar. Não. Todo o processo de Deus é em misericórdia, fala para converter, para ser salvo. Não converte, o Senhor castiga. E o castigo vai se tornando mais acentuado, mais forte, à medida da dureza do coração. Mas o objetivo de Deus é no final que muitos venham arrepender-se e serem salvos. Tanto que este livro de Sofonias, depois de tão graves castigos anunciados, termina outra vez com a promessa, dando-nos certeza que Deus estaria fazendo uma obra de edificação essa carnal em Abraão, e entender que Deus é Deus de toda a humanidade. Ele opera isso primeiramente com os que estão perto, descendência de Abraão, mas ele está objetivando a salvação de todas as nações, até mesmo Moabe e Edom, o Egito e a própria Assíria. E aqui destacando os etíopes, nome usado também para os egípcios, porque os egípcios e os etíopes sempre estavam juntos ali na África. Continuando, operando Deus tudo isso, promete que ao final de tudo, no final dos tempos, Israel seria ajuntado. É outra vez a ideia, muitos povos, nações, tribos e línguas vindo para a casa do Senhor. O que Isaías já anunciava no capítulo 2 e outros profetas também. Todo o objetivo de Deus é salvação, mas sem a santidade não há salvação. Então o Senhor corrige, açoita em amor para que possa haver salvação. Como chamaríamos este livro?
qual seria um tema para ele. O dia do Senhor, juízo sobre toda a terra. Mas já vimos isso antes. Eu disse e tenho dito sempre, os profetas repetem. É o dia do Senhor que volta. Isaías, Jeremias, também Oséias, também Miqueias, também Amós e em particular Joel, o dia do Senhor. Quem suportará aquele dia? Também Sofonias faz menção do dia do Senhor. Ou seja, o Senhor trazendo juízo em todas as gerações, a cada pessoa, a cada grupo de pessoas, a cada nação, e tudo isso como que apontando para o juízo final na vinda gloriosa de Cristo Jesus. O dia do Senhor, juízo sobre toda a terra. Muitos gostam de saber mais ou menos a época em que Sofonias estaria trazendo essa mensagem. 630 anos antes de Jesus, aproximadamente. E lembremos que Isaías foi cerca de 700 e poucos anos antes de Jesus. Então, cerca de 100 anos diferenciam a época de Isaías para Sofonias e, por perto, Jeremias a seguir. O conteúdo do livro, que são apenas 3 capítulos, podemos perceber no capítulo 1, Deus falando desse dia do juízo. Vai até o verso 3 do capítulo 2. Depois vem o anunciar do castigo para as nações vizinhas, destacando aquelas 5 nações que mencionei, do capítulo 2, verso 4, até o final deste capítulo. Já no capítulo 3, fala da repreensão outra vez de Jerusalém, mas começa logo a falar da obra restauradora que Deus estaria fazendo com o seu povo Judá, recolhendo já salvo, já edificado, já expiado, já limpo das suas transgressões, e com ele todos os salvos, o grande Israel de Deus. Assim conclui o livro. Então, voltando, o livro de Sofonias, primeiro cita o juízo de Deus, depois o castigo das nações vizinhas, volta a falar de Jerusalém, mas já abre o leque para mostrar que a obra será de salvação, de uma nova Jerusalém, de um novo povo, um novo Judá, um Israel completo, com muitas nações juntas. Muito bem, tendo falado dessas coisas, vamos agora passar por alguns versos no livro de Sofonias, e estamos assim destacando alguns pontos. Como vem, é praticamente a mesma mensagem de outros livros, só com a característica própria que Deus deu ao profeta Sofonias. Capítulo 1, verso 1, a introdução, conforme dissemos, assim está escrito: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No nosso estudo até então, lembremos que já passamos por esta época, porque com o estudo de Jeremias, começamos na época de Josias, fomos vendo todas as mensagens de Deus, até a destruição de Judá e Jerusalém e o santuário, e o povo levado a cativeiro. Então as mensagens de Sofonias não são nada novidade, só que seria um paralelo com Jeremias, ou, se não junto, um pouco antes, porque esse profeta é anterior a Jeremias. Indo aos versos 2 e 3, lemos a sentença de Deus: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor Deus. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios,
e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Não é novidade. Em Isaías, Deus falou que passaria pela face da terra como que alguém passa a navalha, tirando os cabelos, depilando uma pele do corpo. Ficaria poucos fios, pouca gente. Passam-se as gerações, vem Jeremias, como outros profetas, Deus fala que vai trazer uma mortandade por todas as nações, começando ali em Judá. E chegaria ao ponto de não ter onde mais sepultar pessoas. Então observe, Deus de fato fez isso. E vimos no estudo de Jeremias, mas só que Deus anunciava antes. Deus sempre avisava. E quando o Senhor operou, foi de uma forma bastante dura. Mas não esqueçam a dureza do povo de Israel e de Judá para depois sofrer esse castigo. Assim, podemos observar a palavra que lemos no verso 2, inteiramente consumirei. É um anúncio de um juízo divino que virá sobre todo mundo, é o mundo todo. A raça humana, de uma forma geral, é dura de coração, tardia para entender, para ouvir, e se não houver um castigo, não obedece. E se deixar as coisas caminharem, os ímpios certamente vão tragar a todos os justos, pelo que de vez em quando Deus vem e limpa a terra, como escreveu o outro profeta, daqueles que são malfeitores, para que haja alívio para os justos. Sempre Deus faz isso, limpa a terra dos transgressores, para que os justos tenham alento e possam servir ao Senhor, e vejam nisso também que o Senhor corrige os que são maus, no seu devido tempo, ainda que pareça tardio, mas o Senhor não falha. Continua, verso 4 e mais alguns versos à frente. Diz o Senhor Deus: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Aí está, Deus estendendo a sua vara sobre Jerusalém e Judá, terminando com tudo aquilo que é de idolatria e Baal ainda. Quando usa a palavra quemarins, significa os que ministram aos ídolos. E essa palavra quemarins está relacionada com quemos, que está relacionada com Malcã, no final do verso 5, e que refere-se a Moloque. Então Deus vai destruir a idolatria de Moloque, a idolatria de Baal e todos os seus sacerdotes, todos que ministram aos ídolos. Deus faria tudo isso. Agora observe o destaque, que em Jerusalém, ou em Judá, muitos serviam ao Senhor e serviam a Moloque. Deus não quer saber disso. Não se pode servir a dois senhores. Deus falou, de forma nenhuma, o Senhor não aceita. Como também aqueles que não perguntam pelo Senhor, não o buscam. Também, ignorando ao Senhor, serão disciplinados nesta visitação que o Senhor faria no anunciar de Sofonias, mas no nosso estudo de Jeremias vemos que já se cumpriu tudo. E não foi fácil. Foi um castigo doloroso para Israel e para todas as nações em redor. Continuando e vindo ao verso 7. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor Deus está perto, porque o Senhor Deus preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Pronto. Esta expressão de Deus preparou um sacrifício é citado em Isaías, é citado também em Ezequiel, é citado também lá em Apocalipse, como o Senhor visitando a face da terra e fazendo uma limpeza geral.
Então, por isso essa ideia, sacrifício, convidando as aves e os animais do campo a se fartarem de carne, porque a terra estaria cheia de traspassados, de cadáveres daqueles que se colocaram contra o Senhor e desobedientes à sua palavra. Então essa expressão, não se esqueça, o Senhor tem preparado um sacrifício, santificou os seus convidados. Continuando a palavra que o Senhor está trazendo, no verso 10 agora, naquele dia, diz o Senhor Deus, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento entre os outeiros. Ouvai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Mais um texto, uma afirmação do Senhor. O Senhor estaria passando por Jerusalém e cita os setores de Jerusalém por onde o Senhor estaria passando. Na verdade, aqueles que são enviados pelo Senhor para trazerem o seu juízo, que foi, nesse caso, os caldeus, com Nabucodonosor. Mas observem esta expressão de outras cidades sendo também ajuizadas, como no verso 11, Maquetés, que não se tem ideia de que possa ser, porque os estudiosos não acham que cidade é essa, não tem uma referência definida, mas é claro ao dizer que toda Canaã estará devastada. Aí já entendemos, toda a região estará sendo visitada pelo Senhor. Aqui tem uma expressão, de certa forma, chega a parecer feia, quando se diz os homens que estão assentados sobre as suas fezes. A gente lê isso aqui, parece muito grave, muito forte, feia a expressão, mas lembremos que para traduzir do hebraico de milênios atrás para hoje, há dificuldade. Mas os diversos eruditos, traduzindo, trazem coisas semelhantes. Mas o significado simples desta expressão são pessoas que estão acostumadas às suas imundícias, pessoas acostumadas à transgressão, não se envergonham da transgressão que se fazem. Seria semelhante a alguém que se assenta sobre as suas próprias fezes e acha que está tudo normal. É como o Senhor diz, cegos, sem entendimento, não veem que absurdo de continuarem nas transgressões sobre as quais estavam sempre sendo alertados por Deus através dos seus profetas. Continuando um pouco mais, quero citar a expressão do verso 12, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Quando alguém fala assim, é como uma ofensa direta a Deus, uma provocação, uma zombaria, ou trazer o Senhor ao ridículo de ser alguém conivente com o pecado e o erro e a injustiça. Deus não suporta expressões assim. Como dizer que o Senhor não faz bem nem faz mal? Mas se lembrarmos, a palavra exata é aquela que Abraão disse, não fará justiça o juiz de toda a terra? Certamente, Deus faz justiça. O Salmo 73 mostra, o salmista ficou espantado que os ímpios pareciam progredir, mas chegando-se ao Senhor para entender melhor e consultar o Senhor sobre isso, ele viu que o Senhor pode parecer demorado, mas os ímpios estão em lugares escorregadios e logo terão o seu fim, sem saber de onde está vindo o mal. Assim também essa expressão, o Senhor não faz bem nem mal, significando que pode pecar, não tem importância, Deus não se incomoda. Ou quem sabe até na linguagem de hoje, não tem importância. Deus é bom pai, não vai condenar por isso. Não é tanto assim que Deus quer. E fazem Deus comum aos homens e como um corruptível, como nós mesmos. De forma nenhuma. Deus é santo, e a palavra continua falando, Ele é santo, e quantas vezes vai precisar falar que Ele é santo?
Então não vamos acostumar com o pecado achando que dá para passar, porque não dá para passar. Deus é extremamente justo e puro, correto e verdadeiro em tudo. Se parece não estar agindo agora, é longanimidade, dando chance para o arrependimento. Continuando, verso 14, Sofonias diz: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor Deus. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Naquele dia, ou aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Verso 17: angustiaria os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor Deus, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor Deus. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Observe que nas visitas que Deus fez já ao mundo, houve sim uma correção tremenda sobre o povo transgressor, mas nunca chegou a ser total. Mas a palavra sempre deixou indício de que haverá uma destruição total: peixes, animais, aves, toda a terra. E se voltarmos a Isaías 51, a palavra é clara: os céus e a terra que agora nós vemos, certamente deixarão de existir, disse Isaías, mas a salvação do Senhor durará para sempre. Então observe que Sofonias, falando do dia do Senhor, fala daquele juízo daquela época que estava por chegar e que chegou com Nabucodonosor, mas também se refere a outros tempos e projeta-se no dia do juízo final, quando Pedro fala que a terra com as obras que nela há se queimarão. É um fim total, mas os profetas falavam com aplicação naquele tempo deles, ou próximo, e já deixando para nós um modelo para o porvir. Tanto que Jesus usa muitas expressões, citando, comparando a vinda dele com fenômenos, acontecimentos já do passado, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Poderia dizer também como foi nos dias de Jeremias, com Nabucodonosor e etc. E esse destaque, destruição total e apressada, vemos em Tessalonicenses, quando Paulo, orientado pelo Senhor, chega a dizer: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Voltando a Pedro, segunda carta, capítulo 3, que haverá de repente um grande estrondo. E assim mostra que tudo encaminha para isso. Mas hoje mesmo Deus está no seu trono e julga a terra e julga cada um de nós. Não vamos esperar aquele dia. É hoje que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, e nos convidando a melhorar os nossos caminhos para escaparmos da correção que possa estar já sendo trabalhada e sermos salvos. Continuando no capítulo 2. Lendo os primeiros versos até o 3, lemos assim: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, entre aspas, vergonha, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura
porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Igualzinho Joel. O Senhor falando de uma visitação que seria como um desastre, porque quem pararia diante do furor da sua ira? Deus convida, ainda assim, hoje, rasgai os vossos corações, clamai, ajuntai-vos na casa do Senhor e pedi o socorro do Senhor. Ainda assim, quem sabe se Ele voltará e deixará uma bênção. Aqui o profeta Sofonias fala uma expressão semelhante a essa. Porventura, procurando a justiça, a mansidão, etc., quem sabe vai ter escape, vai ser escondido da ira quando o Senhor passar. Aí vemos aquela expressão de Paulo que precisamos entender. Ainda que procurando a justiça, procurando a mansidão, procurando, indagando pelo juízo de Deus, não podemos acomodar, porque pode ser que Deus esteja requerendo um pouco mais do que aquilo que temos alcançado. Aquele que é justo, faça a justiça ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então o processo tem que continuar. Como Paulo fala claramente no exemplo de si mesmo, ao dizer que julgando a si mesmo, não viu coisa alguma em que pudesse ser condenado. Mas, usando as minhas palavras, dizia ele, mas quem vai me julgar não sou eu, quem vai me julgar é o Senhor. Por isso prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Se já estava bem, ao seu próprio ver, não, mas vou continuar vendo o que Deus quer que eu melhore e vou melhorando. Assim é o convite também desta expressão. Por ser justo, por indagar pelo Senhor, por buscar a mansidão ou a paz, ainda pode não ser suficiente. Precisa um pouquinho mais. E Jesus chegou a dizer, se a vossa medida não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma entrareis no reino dos céus. Então não vamos ficar comparando pelo outro. Eu estou melhor do que aquele irmão. Já começa aí um orgulho, uma presunção, já é mais um pecado que se soma. É melhor olhar para o alvo, Cristo Jesus, e buscar a sua perfeição, a sua estatura, a sua pureza, a sua santidade. Aí temos um alvo correto, em que não há engano para nós mesmos. Continuando a palavra, conforme vimos, até aqui no verso 3 do capítulo 2, temos o Senhor apresentando o seu juízo, que vai estar trazendo sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre outras nações. Muito bem. Mas a partir do verso 4, ele já cita a visitação para algumas outras nações, especificando, como no verso 4, no verso 5, os filisteus, dizendo, leia o verso 4, porque Gaza será desamparada, e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Verso 5, ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor Deus será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja morador. Onde estão os filisteus? Onde estão os outros moradores, nações diversas, da borda do mar? O Senhor visitou os filisteus. Verso 8 vai falar sobre Moabe e Amon. Diz a palavra, eu ouvi, Deus fala que ouviu o escárnio, a zombaria de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram, zombaram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. O que significa isso? Quando o Senhor foi trazendo correção a Israel e depois a Judá, Moabe e Amon, que eram nações como que primas da nação de Judá, se gloriaram, ficaram alegres do mal sobre o povo de Deus. E Deus está dizendo, vocês zombaram, e agora também serão visitados, porque além das suas próprias transgressões, acrescentou mais essa de zombarem do povo que é de Deus. Assim,
O verso 9 diz: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso dizendo que Deus certamente daria a recompensa daquilo em que se gloriaram ou tiveram cobiça. Querem cobiçar a terra desse povo que está sendo corrigido? Mas vocês vão perder a terra de vocês e será entregue ao meu povo. E assim, não existe hoje Moabe, não existe hoje Amon como nações. Se temos alguns restantes, muito bem. Sobre todos está a misericórdia de Deus, mas como nação já não existem mais. Continuando no verso 11, diz a palavra: o Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Aí está, de uma forma clara, qual é o objetivo de tanta dureza, tanta correção e assim tão forte sobre todas as nações, todo o mundo? Deus vai fazer com que os ídolos sejam destruídos e irão conhecê-lo e virão a ele servi-lo, e isso será a salvação de cada um em todas as nações. Observe, todas as nações ou todas as ilhas de todas as nações. Deus está observando como que o mundo inteiro, de uma posição alta, vendo os continentes como ilhas, pequenas ilhas como ilhas, e sobre tudo está aos seus olhos, chamando as pessoas à salvação. Mas, se não se arrepende da transgressão ao falar do Senhor, o açoite virá. Mas o objetivo, salvação. Verso 12, em palavras ligeiras, diz o Senhor: também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Etíopes ou os próprios egípcios que foram visitados nesta ocasião, e aqui não são citados. E supõe-se que etíopes e egípcios seria uma citação comum, porque eram aliados em toda a situação. Verso 13: estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. Não existe mais Nínive, não existe mais a nação da Assíria. Deus cumpriu esta palavra também. Ainda não aconteceu na altura do nosso estudo de Jeremias, porque a nação que está predominando ainda é a nação da Caldeia, e ela ainda está iniciando o seu juízo em Jerusalém, em Judá. Depois vai estender por muitas outras nações, inclusive a Assíria, anunciada desde o tempo de Isaías. Observe que Deus fala séculos antes para as nações. E Jeremias falou as mesmas palavras a partir do capítulo 46 até o capítulo 51. Continuando, no capítulo 3, continuamos com aqueles destaques. Primeiro vimos no capítulo 1 e parte do capítulo 2 o juízo de Deus. Do verso 4 ao verso 15, no segundo capítulo, o castigo das nações. E agora no capítulo 3, volta o Senhor para algumas palavras para Jerusalém, verso 1, 2 e 3, e depois vem a promessa do objetivo alcançado de um povo temente a Ele e que o vem servir. Assim o verso 1 até o 3 diz: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. E os seus profetas são levianos, e criaturas aleivosas, superficiais. E os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei.
Então o Senhor fala nesses versos iniciais, outra vez de Jerusalém. Não se corrige, não aproveita a correção, continua ainda na transgressão. E o Senhor acusa de uma forma especial todo o povo de não confiar nele, de não se aproximar dele, e os seus príncipes em particular são como leões, e os juízes como lobos devoradores do povo, e os profetas irresponsáveis, e os sacerdotes profanando o altar, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quem aproveitou então? A situação era grave. E assim, um destaque bonito no verso 5, o Senhor Deus é justo, diz Sofonias. É justo no meio dela, desta terra. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. O que quer dizer essa palavra do verso 5? Ainda com todas essas transgressões e com gravidades tão fortes, entretanto o Senhor não deixava de avisar o povo de visitá-los a cada manhã. Aí lembramos de Jó outra vez, que o Senhor não deixa de falar. Quando até mesmo um homem se deita e dorme, Deus visita ele, sondando todo o seu ser e ali deixando marcado no seu coração e na mente a sua instrução para o novo dia, uma nova oportunidade. A cada dia uma grandiosa oportunidade, porque na noite fomos visitados por Deus. Então quando vier o juízo de Deus, virá de uma vez só. Não espere segunda chance, não haverá uma segunda salvação, uma segunda vinda do Senhor ainda, porque agora é definitivo, porque a cada dia Deus não deixa de trazer o seu juízo à luz. Quando acordamos de manhã, já temos uma nova orientação. Como que o Senhor dizendo, nova chance. O que ficou para trás, ficou. Mas agora você tem uma nova oportunidade. Bonita essa expressão, né? Deus é justo. Deus não comete iniquidade. No castigo tão duro, Ele estará sendo justo. Não estará sendo excessivo. E assim, verso 7, Deus ainda diz, pelo profeta Sofonias, certamente me temerás e aceitarás a correção. É Deus como que sonhando. Deus pode iludir-se, mas entretanto Deus procura se iludir. Perdoe essa expressão, mas para a gente entender, na sua misericórdia Ele fala, quem sabe se eu falar mais uma vez, vai se converter. Por isso no início do verso 7 está escrito assim, eu dizia, como que Deus se iludindo, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles corromperam todas as suas obras. Então Deus, ainda que vê que já será justo em agir corrigindo, não, mas vou dar mais uma oportunidade, quem sabe? Doce ilusão do Senhor, mas para nós é salvação, mais uma oportunidade que Ele dá na sua misericórdia. Verso 8, portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo no meu zelo. Agora vamos entender a estratégia de Deus. O que Deus faz? Levanta um grande império, que se fortifica dominando várias nações e lança várias nações progressivamente contra outras nações em guerra, em destruição, mas em tudo isso a vara do Senhor está consumindo de um lado e de outro, porque tomba gente de um lado e tomba gente do outro. É o Senhor fazendo a sua obra. O intento do Senhor é ajuntar as nações para a correção que precisam, uns contra os outros, espada contra espada, e o juízo de Deus se executando num e noutro também. E isso projeta para o dia do juízo,
que com a vinda do Senhor, a ressurreição de entre os mortos, o Senhor separando a esquerda e a direita, todos os povos, todas as nações, e dizendo a um dos 20, benditos meu Pai, e aos outros, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então observe essa atuação de Deus que continua. E será que a Segunda Guerra Mundial não foi também algo assim? Deus juntando as nações, umas contra as outras, e o juízo de Deus se estabelecendo? Muito certamente, porque nem um fio de cabelo caiu de ninguém se Deus não estivesse agindo. Esta é a precisão da operação de Deus em cada vida. Continuando ainda a palavra, verso 9, porque então darei lábios puros aos povos, observe, aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor Deus, para que o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Ao final, até povos distantes além da Etiópia estaria vindo ao Senhor, como o que sobrasse, remanescente, o resto que ficou ainda vivo de Israel, congregará ao Senhor para servi-lo, para esperar nele e adorá-lo, desfrutar da salvação e das suas bondades. Observe a misericórdia de Deus, que é o alvo principal. O bem está sobre todos nós, mas também, se a gente não andar pelo caminho correto, o castigo está sobre todos nós também. Verso 14, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor Deus afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor Deus, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais algum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Qual o propósito de Deus? Tal qual o filho desgarrado, o filho pródigo, depois de levar a correção, o castigo, o açoite do caminho que escolheu, comendo bolotas de porco, muito bem. Mas o alvo de Deus não era isso. O alvo de Deus é ele retornar e ser recebido com todo carinho e ternura e haver festa na casa do Pai. Assim é a misericórdia de Deus para conosco. E aí o verso 20, naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor Deus. Pronto, observem bem. E o povo vai sofrer todo o castigo, vimos isso em Jeremias, vão para o cativeiro, mas lembrem-se, cesto de figos bons, sobre os quais estava ainda a benignidade de Deus para corrigi-los, sim. Deus não os tinha por inocente, para corrigi-los, mas para que pudessem aprender a justiça, andar no caminho correto e serem salvos. Voltaram para Jerusalém. Mas observe que esta projeção aqui não se cumpriu ainda. Se cumpre hoje, quando verdadeiramente vimos de onde vimos e chegamos ao Senhor nosso Deus para o servir com inteireza de coração, com limpeza também de mãos e lábios santos para o louvar. Isso já acontece, mas projetos também para o dia da eternidade, sempre e eternamente nos alegrando no Senhor
e sendo nós a alegria do seu coração, quando tudo tiver sido concluído. Aí vem Apocalipse, e o Senhor habitará com o seu povo, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mal algum na habitação eterna de Deus. E assim concluiu esse livro de Sofonias, que é, na verdade, um livro curto, 3 capítulos, também curtos, que sintetizam as mesmas mensagens trazidas por todos os outros profetas que se dirigiram a Jerusalém para apontar as suas faltas, exortá-los para uma correção e querendo livrá-los de um castigo por não se emendarem, que certamente veio, mas produziu o efeito certo. Um novo povo, uma nova geração que aprendeu a confiar, a temer a Deus e buscar a santidade junto do seu Deus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.